Bom, gente, sobre esse assunto, conversamos agora com Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Boa tarde para você. Obrigadão por nos atender. Boa tarde, Kalina. É um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, 3 integrantes da comissão deixaram a sessão devido a críticas ao tratamento precoce. O mesmo comportamento não aconteceu com depoentes que são contrários a este tipo de tratamento. Isso não pode provocar questionamentos por parte da população se a comissão está sendo parcial nessa investigação? Exato, né, Kalina? Isso acaba fortalecendo a narrativa do governo e também dos senadores governistas dentro da CPI de que já existem ali figuras carimbadas como culpadas ao longo dessa atuação do governo federal na pandemia. Vale destacar que a saída do Renan Calheiros não é só simbólica, né? Quem acompanha a CPI consegue observar que quando os senadores têm um espaço de questionamento, eles só podem usar a palavra por cerca de 15 minutos. Já a palavra do relator, ela é livre, ela pode durar por horas a fio, assim como já aconteceu várias vezes ao longo da CPI. Então, é uma saída que, de fato, significa menos espaço para debate, né? E deve aí ser reforçada nos próximos dias. A tendência é que o G7, que é o grupo de senadores ou oposicionistas ao governo ou então independentes, devam usar esse tipo de atuação nas próximas vezes. Um caso também emblemático disso tudo foi o fato de que o Marcos Rogério, que é um senador governista do DEM de Rondônia, em determinado momento ele assumiu a presidência da CPI, né, ao longo dessa oitiva aí desses 2 médicos hoje. Isso não aconteceria em uma situação normal, né, porque ele poderia conduzir a CPI para um direcionamento mais pró-governo, né? Então isso mostra de fato como houve um esvaziamento grande na audiência de hoje. E a comissão também incluiu Pazuello, Queiroga, Ernesto Araújo e outras 11 pessoas na lista de investigados. Lucas, o que a gente pode esperar? Sobre isso, é importante que a gente deixe claro que a CPI não tem poder judicial, né? Ou seja, não pode condenar ninguém à prisão, não pode declarar como culpado e também nem apresentar denúncias. Essa lista que foi apresentada pelo Renan Calheiros, ela é mais um manual de procedimentos de como essas autoridades, esses médicos, vão ser tratados a partir de então. Um ponto que o senador deixou bem claro, né, de por que só está ocorrendo a mudança do status dessas pessoas só nesse momento para a condição de investigados, ela ocorre por conta da jurisprudência que a gente tem no Supremo Tribunal Federal sobre a oitiva de testemunhas e de investigados. Os investigados, eles têm o direito garantido de ficar calado, né, já que eles não podem produzir provas contra si mesmo. Já as testemunhas são obrigadas a responder todas as perguntas e, inclusive, se for constatado aí que houve falta com a verdade, elas podem, inclusive, ser presas em flagrante. A gente já viu esse tipo de debate ocorrer algumas vezes na CPI, né? Então, o que a gente deve ter a partir de então é esse primeiro momento, onde fica cada vez mais claro quais são as linhas pelas quais o relator deve seguir, né? De fato, focando no governo federal, deixando um pouco de lado a atuação dos estados e dos municípios, mas nada impede que essa lista cresça, né? A tendência, inclusive, é que a partir das novas oitivas, a gente tenha aí o engrossamento dessa lista, né? Vale lembrar, por exemplo, que o deputado Osmar Terra e o assessor da presidência, Felipe Martins, estão convocados para prestar depoimento na semana que vem, também são fortes candidatos a entrar nessa lista de investigados. E falando da semana que vem, para ela, também senadores querem convocar plataformas para discutirem postagens de Bolsonaro nas redes sociais depois do presidente afirmar que a contaminação pelo coronavírus, os anticorpos desenvolvidos, são mais eficazes que as vacinas. Ô, Lucas, isso ainda pode implicar em alguma coisa ao presidente, como ter a conta suspensa, por exemplo? É isso que os senadores da oposição buscam. Eles estão usando como base justamente o que já aconteceu com Donald Trump, por exemplo, um pouquinho antes dele deixar a presidência dos Estados Unidos, e eles devem cobrar um posicionamento um pouco mais incisivo dessas plataformas. Até então, o Bolsonaro poucas vezes teve conteúdo retirado do ar, e isso é um ponto muito importante para a base, para a manutenção da base de apoio do presidente, né? Sobretudo nesse momento em que a gente vê uma série de pesquisas registrando aí o
aumento da impopularidade do Bolsonaro. Então, a gente deve ver uma pressão forte sobre essas empresas. Vamos ver se isso vai resultar, de fato, em uma mudança no tratamento que autoridades conhecidas como negacionistas vão receber dessas plataformas e, sobretudo, como que o presidente vai conseguir se mobilizar se, de fato, a gente caminhar para essa seara, né? A gente já viu que, recentemente, o Bolsonaro acabou adotando, talvez, outras formas de comunicação para tentar se preservar quanto a isso, né? Já está usando mais o Telegram, que é considerado uma rede onde existe pouco tipo de espaço para uma atuação nesse sentido. Então, vai ser interessante perceber como que o Palácio do Planalto, e mais especificamente o presidente Bolsonaro, vai se comportar em relação a isso. Um outro ponto interessante também é que a gente teve, no depoimento do Witzel nessa semana, algumas implicações contra a família do presidente, né? Então, o senador Flávio Bolsonaro foi citado nominalmente e ele também pode estar no foco aí dessa questão com as redes sociais. Então, não vai ser só algo que vai impactar o presidente, mas todo o seu núcleo adjacente. E para a gente fechar essa conversa, Lucas, vou aproveitar que você é um especialista, eu quero saber, na sua concepção, a CPI surtiu algum efeito em relação à postura dos governos na gestão da pandemia, tanto com o federal e os estaduais? Pois é, Kalina, esse é um ponto muito importante, né? A gente já passou dos 45 dias de funcionamento da CPI, né? Regimentalmente ela tem, primeiro, 90 dias, que podem ser prorrogados posteriormente por mais 90, e provavelmente a gente deve caminhar para esse cenário, mas esse é um ponto que a gente sempre vê os senadores do G7 falando, né? Que o objetivo é tentar melhorar o combate à pandemia. E até agora a gente não viu muitas novidades em relação a isso. Pouco depois que o Marcelo Queiroga participou da CPI, a gente viu, por exemplo, o governo se caminhando para criar a Secretaria Extraordinária de Combate à Pandemia. A gente viu também algumas novidades sobre negociações com farmacêuticas serem divulgadas, mas nada muito concreto, né? Não mudou o modus operandi tanto do governo federal quanto de outras autoridades, seja estadual e municipal. Então, de fato, parece que até o momento o foco da CPI foi muito mais político do que teve um resultado prático, né? E é óbvio que com o aprofundamento e a oitiva de novas autoridades, a gente deve ver cada vez mais a polarização desse debate, né? Partindo muito mais para o campo da política do que para o campo mais pragmático das políticas públicas, né? Que é isso que a população tem o interesse. Certamente. Conversamos com Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Lucas, obrigada. Excelente fim de semana para você. Para você também, Kalina. Obrigada.